quando a gente fala de ensino personalizado, eu quero deixar bem claro aqui, né, em relação a essa visão, que é, né, a gente não tem que personalizar para facilitar a vida do jovem, né, que é, poxa, ele não gosta de matemática, então tira a matemática da vida dele. Ele não gosta de ler, então tira ler da vida dele. Deixa ele só vendo vídeo, né? Por quê? Porque a vida não é assim, né? Educação é arte contrariar, é você desafiar, né? É você criar um espaçozinho para a criança, o adolescente dar aquele passo ali, né? Desenvolver, melhorar a estima dela, ela se sentir capaz e fazendo cada vez mais coisas, então você tem que desafiar. Mas, de fato, os desafios são diferentes, né? Então, em qualquer sala de aula do Brasil, nas aulas começando agora, né, nesse de ano, tem alunos que amam matemática e alunos que detestam matemática. Alunos que olham para a prova que a professora pede e falam assim, pô, essa prova está muito fácil. E alunos que olham para a mesma prova e falam assim, pô, essa prova é impossível, né? E aí, a educação nunca se preocupou ou nunca teve ferramentas para lidar com essa diferença, né? Como é que eu faço como é que eu trato o aluno que achou a prova fácil e como é que eu trato o aluno que achou a prova difícil, a mesma prova. Então, eu estou convencido de que, assim, a gente tem que fazer provas diferentes, né? Talvez a gente não consiga fazer com que cada aluno faça uma prova diferente, mas a gente precisa ter níveis de provas diferentes. Isso vai ajudar até a não colar. De certa forma, né? Tô brincando. De certa forma, sim, né? E cada aluno precisa ter as suas trilhas, os seus desafios, né? E como eu falei, né, o objetivo dessa fala aqui não é zerar a zona de conforto, porque zona de conforto e educação são conceitos totalmente opostos. Estão em lados opostos. A educação está totalmente fora da zona de conforto, né? E aí, quando você falou que aqui no Brasil a gente não tem a estrutura, mas que tem nos Estados Unidos ou na Europa, de atividades físicas, atividades musicais, artísticas, enfim, atividades diversas, né? De fato, né, o aluno que é mais apto fisicamente e você consegue desafiar mais ele ali, para ele conquistar a estima, né, conquistar a mentalidade de superar desafios, né, ficar, né, mais sólido, resiliente emocionalmente, cognitivamente, né? Se você tiver mais atividades, você consegue tem mais ferramentas para entregar uma coisa ou outra, né? Porque também o aluno que se desafia no futebol e se desafia e se esforça, né, no futebol, e o futebol é uma terapia, é a vida dele, é onde ele se educa, não só fisicamente, né, mas também emocionalmente, até cognitivamente. Não tem por que exigir dele 10 em matemática, se não é a aptidão dele, né? Ele tem que se esforçar em matemática, e talvez o esforço para ele seja tirar 5. E aí acho que a escola tem que entender isso. Se o esforço é esse, se ele tirar 10 em futebol, de repente ele pode tirar 5 em matemática, né? Tem gente que tira 10 nos dois, né? O que a gente tem que se esforçar é não ter quem tira 5 em tudo, né? É sempre melhorar. E aí, assim, poxa, cadê a motivação desse jovem? E eu tô falando isso realmente sem juízo de valor, tá? De que quem tira 5 em tudo é uma criança vagabunda que não quer nada, que também é um termo genérico que não ajuda, né? Mas qual é o gatilho dele? Como é que eu motivo ele? Como é que eu faço ele crescer, ele aprender, ele tá feliz de estar ali, né? Mas ao mesmo tempo sendo desafiado, sem zona de conforto. Então realmente é um assunto que quanto mais ferramentas melhor. É um assunto que eu não vejo as escolas preocupadas com isso, né? E porque obviamente também tem que preparar o café da manhã, né? Tem que preparar a aula, e isso tudo já é muito difícil, mas é um tema que me inquieta e é uma missão de vida para mim, né? Aí não vai caminhar nesse sentido, já está caminhando nesse sentido, e cada vez mais a gente vai ter soluções personalizando, né? Diversificando os desafios.